E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 matérias para você ficar bem informado. Primeira matéria aqui que é: o governo japonês está viajando na maionese, que ele vai ficar com o saldo fiscal primário no azul o ano que vem. É possível, japonês? É até possível se fizer cambalacho. Tá? Se fizer um belo de um cambalacho, isso é possível. Tá? Segunda matéria: o governo aprovou, tá, a política básica para solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2025. Isso aqui linka o que com a primeira matéria, no caso do cambalacho, tá? Só que uma coisa me chamou muita atenção em relação aos aposentados. Vai dar problema? Pô, pra caramba. Pra caramba. Tá? Dependendo da situação que o bicho vai ficar tenso para os aposentados o ano que vem aqui no Japão. Tá? Só que isso aqui, vamos com calma que eu vou apresentar isso com você. Tá? E a última matéria é em relação à lei de eugenia que o Japão tem. Tá? Isso já... Como é que fala assim? O Japão já descartou essa lei, mas dá problema até hoje. Japonês, você está falando, mas o que é a lei da eugenia? A lei da eugenia nada mais é que nascia crianças com deficiência, ou mesmo quando a pessoa ia crescendo, em fase adulta, dependendo, detectasse alguma deficiência ali, seja física, seja mental, o governo japonês ele ia lá e castrava. Castrava, seja homem, seja mulher, para não ficar nascendo deficientes, porque tem muita deficiência que é congênita, né? Então, para não ficar nascendo deficientes aqui no Japão. Só que aquela velha história, você vê que é um troço meio escabroso isso, né? Aí chegou uma hora que eles pararam com isso, mas dá problema até hoje, eles vêm falando isso. Olha o governo Kishida, ele é foda, ele tem coisas que em vez de ficar quieto, ele vai lá e cutuca, ele fica cutucando, né? Então, ele cutucou tempos atrás, né? Aí o pessoal que foi castrado, como é que fala assim, tava processando o governo, etc, tava dando um rebu danado. Aí o governo, o Kishida próprio foi lá, meteu a cara ali, né? Aí até esse ponto eu falei assim, não, deixa eu ficar quieto, porque eu acredito naquela velha história da energia, que se faz, que se paga. Então se você fica promovendo certas coisas... Porque se eu falar que o Japão tem essa lei, pô, não é legal, porque vai falar assim, pô, o japonês faz isso, o japonês é aquilo, o japonês é aquilo mais, né? Então, em vez de propagar energia boa, eu acabo propagando, ajudando a propagar energia ruim. E eu acredito muito nesse tipo de coisa. Até porque tudo é energia. Tá? Tudo é um aglomerado de moléculas e átomos e etc. Então, dá repercussão? Dá repercussão. E é coisa que eu não queria pro canal, mas o próprio governo japonês ele fica cutucando. Então, chega uma hora que eu preciso trazer. Tá? Então, é o que eu vou trazer para você aqui. Como a última matéria. Nessa parte. Falando que o que eles estão fazendo para diminuir a discriminação. Discriminação, como é que se fala assim, em relação a essa lei de eugenia aqui no Japão. Porque muita gente foi castrado, tá? Por causa desse tipo de coisa. Então tem a parte das indenizações, etc. Então muita gente desconhece esse lado sombrio do Japão. Tá? Só que quem acompanha os vídeos passados deve se lembrar que eu falei que, de acordo com a pesquisa que aconteceu, o número de deficientes está aumentando no Japão. Então você vê que independente do que eles fizeram para tentar diminuir o número de deficientes no Japão, foi um tiro no pé, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Alimentação, água contaminada, aqueles locais ditos que não era para ter radiação, pode ser que ainda tenha e o governo está calado. Porque alguma coisa está mexendo no DNA das pessoas aqui no Japão. E está tendo um aumento de número de deficientes. E o número de deficientes está aumentando de uma forma escalar. Ele está fazendo isso aqui, ó, aqui no Japão. Então alguma coisa está muito estranha. Por isso que eu falo para você. Beba água, mas use filtros, tome cuidado com onde você vai beber água, porque você vê que tem aqueles parques, por exemplo, que se você pode beber água lá de graça, tem a torneirinha, você abre. Você não sabe se a torneirinha daquele local a água daquele local está contaminada. Então tem uma série de problemas
que eu venho trazendo aqui no canal. Eu sou quase, como é que fala, um defensor do, do filtro aqui no Japão. Mas você vê que eu venho trazendo isso há muito tempo. E você vê que de pouco a pouco vem aparecendo os problemas. E eu venho trazendo para você, acredite quem quiser. Tá, mas vamos lá. O governo japonês apresentou uma estimativa de que o saldo fiscal primário, que é um indicador de solidez fiscal, terá um excedente de cerca de 800 bilhões, você vê que é muita grana, tá? Para os governos nacionais e locais. O que isso quer dizer? Estados e municípios. No próximo ano fiscal de 2025. É a primeira vez que o governo prevê que um superávit, que alcançará um superávit no próximo ano, que é a sua meta. Por quê? Por que ele está pegando muito em cima disso? Porque isso foi uma das promessas de campanha do Kishida. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que uma das promessas de campanha do Kishida era trazer o superávit primário para o Japão até 2025. E está na porta ali. E ele não cumpriu isso aqui das promessas de campanha dele. Quando ele falou que ele ia taxar os ricos, etc. Você vê que ele caiu no esquecimento que ninguém fala. Eu não sei se estão dando propina para o povo ficar quieto, sei lá. Mas você vê que ninguém fala disso. Aí agora isso aqui é uma das promessas de campanha do Kishida também. O saldo fiscal primário é um indicador que mostra quanto das despesas atribuídas à política pode ser coberta por receitas fiscais. E o governo pretende alcançar um excedente no próximo ano fiscal, tanto para governos nacionais e locais. Deu para você entender? Eu acho que não, né? Mas o que é? Então vamos lá, resumindo a coisa. O governo, ele vai fazer os planos dele para as ações sociais. Só que isso custa dinheiro. Só que o quanto ele ganha, eu já trouxe aqui no canal, né? O quanto que o governo japonês ganha. Então ele tem que conseguir custear todas essas ações sociais que ele quer fazer, além de investimentos em habitação, investimento na parte pública, investimento disso, pagamento de funcionário, etc. Tudo isso com o que ele ganha, sem ter que imprimir dinheiro. A partir da hora que ele está imprimindo dinheiro, no caso, imprimindo títulos, ações ao portador, etc., ele já está saindo fora. Então, se ele consegue fazer isso só com a arrecadação dele, ele consegue o saldo primário. Só que para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que enxugar. O governo japonês está com muito gasto. Ele está com pouca arrecadação. Ele tem que enxugar ao máximo o que ele pode de despesa. E é isso que eu vou trazer para você na próxima matéria. Só que qual que é o grande cambalacho disso que eles vão fazer? Grande provavelmente. Eles vão enxugar ao máximo, isso vai ficar no vermelho. Eles vão sair correndo para fazer um orçamento suplementar de urgência. E nisso o que acontece? Ele vai praticamente obrigar todo mundo a aceitar aquilo. Porque se chegar alguém da oposição e falar, não, eu não aceito isso, não vou aprovar. Porque às vezes acontece. Tá? Não vou aprovar. Aí o que acontece? Eles podem usar isso como massa de manobra para a próxima eleição. Falou, fulano de tal ali, ele não aceitou tal coisa que era para você, cidadão, ficar bem. Então praticamente já sabe o que vai dar. Vai dar um grande do merdeiro, de uma manipulação fiscal. Mais uma manipulação fiscal do governo Kishida. Grande provavelmente. Anota o que eu estou te falando. Tá? Mas vamos lá. Na reunião de Conselho de Política Econômica e Fiscal, o gabinete apresentou uma nova estimativa de que, com base na situação atual, haverá um excedente de cerca de 800 bilhões de ienes para o próximo ano fiscal. É a primeira vez que se projeta um superávit desde 2018, quando a meta é o próximo ano. Então você vê que desde 2018 eles não conseguiam projetar isso. Ter uma ideia, uma estimativa, uma viajada na maionese, como é que se fala assim, o famoso achismo. E aí, eu acho que pro ano que vem vai dar. Por que eu falo esse tipo de coisa? O governo japonês, ele fez uma revisão que o Japão não ia crescer nem 1%, o Japão ia crescer 0,9%. E eu trouxe isso para você, aquelas pessoas que assistem o canal aqui
com atenção deve lembrar disso, dessa matéria que eu trouxe. Um país que cresce, vai crescer 0,9%, como é que ele espera que ele vai conseguir fazer um superávit ali primário de 800 bilhões no ano que vem? Ele vai ter que cortar gastos, ele vai ter que eliminar os gastos de uma tal forma que algum setor aqui do Japão vai ficar sem dinheiro. Não vai receber dinheiro. E se não receber dinheiro, você já sabe o problema que dá. Por isso que eu estou falando que eles vão fazer um puta de um cambalacho pro ano que vem. A estimativa em janeiro deste ano, que estava no vermelho, continua no vermelho, né? Devido a um aumento dos preços e a receita fiscal do ano passado, que a premissa da estimativa foi ultrapassada e os efeitos da continuação das reformas de despesas anteriores, que são fixos, vai ser o equilíbrio que melhorará com o resultado. Contudo, se as despesas aumentarem, isso é óbvio que vai aumentar, porque se tem a inflação no Japão, o dólar está aumentando, de tempos em tempos o dólar está aumentando. O Japão precisa comprar praticamente quase tudo de fora. É claro que vai aumentar a despesa. Né? Contudo, se as despesas aumentarem mais do que o esperado no orçamento do próximo ano, ou se o orçamento suplementar de grande escala for criado no futuro, aquilo que eu falei, tá? Aquele orçamento ali, suplementar de urgência, existe a possibilidade de um déficit. Você vê que aqui ele já começa entrando com controle de dano. Vamos dar informações para controle de dano, porque se acontecer alguma coisa eles já estavam cientes. Mas é aquela, se entrar o ano, se eles entrar o ano fiscal, eles falam assim, não, estamos no azul, daqui a pouco, deu problema, ficou no vermelho, mas eles podem falar, ficamos no azul, e usar isso como é que fala assim, promessa de campanha, né? Cumpri a promessa de campanha ali, consegui o Japão ficar no superávit, cumpri o que eu falei. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita safadeza nisso. Ao mesmo tempo, o gabinete apresentou uma previsão até o ano fiscal de 2033. Você vê que os caras já estão fazendo previsão de 2033. Por isso que eu falo que esse tipo de coisa é uma viagem na maionese, que é foda. Por que eu falo isso? Você vê que nesse meio tempo o dólar aumentou, houve grandes especulações, o troço caiu e ficou nisso. Então se você faz uma previsão até 2033, você está viajando na maionese, porque nesse meio tempo vai virar uma série de especulações que a coisa pode crescer muito ou pode despencar. Só que você vê que eles insistem nisso. Por quê? Para poder falar para as pessoas que estão fazendo alguma coisa que existe alguma previsão. Só que nesse meio tempo existe o raio da especulação que eles não colocam. Então a previsão sai o quê? Totalmente errada. Aí quando a previsão sai totalmente errada, tem que sair correndo. Temos que correr para revisar a merda que nós fizemos. Só que a gente não pode falar merda. Então temos que correr para revisar as previsões que nós fizemos que deu algum problema no meio do caminho. Sim. Faltou o quê? Dados. Esses dados são o quê? A base especulativa. Não tem como, pô. Né? O governo apresentou uma previsão até o ano de 2033, afirmando que, com base no desempenho passado, é possível manter um excedente mesmo que o crescimento continue a nível zero. Você entendeu isso? Não faz sentido. Como é que algo com crescimento de nível zero consegue manter um excedente? Já falei aqui o que você quer dizer com isso. Pensa comigo, sua conta bancária. Como é que a sua conta bancária vai continuar a mais no azul ali se você não investe? Tá zero. E se você tem gastos atrás de gastos, se você não repõe, aquilo ali, o que acontece? Ele cai, ele diminui. Então você vê que o que eles falaram até 2033 aqui não faz sentido. Não faz sentido algum. Então já deu para você sacar por A mais B o tamanho do cambalacho da mentira que o governo Kishida está querendo colocar.
Repetindo, afirmando com base no desempenho passado, é possível manter um excedente aquilo a mais, mesmo que o crescimento continue a nível zero, de 0%, mas que o excedente diminuirá gradualmente, aquilo que eu acabei de explicar. E a taxa de crescimento continuará a diminuir. Fato! Então não tem como você fazer um prospecto até 2033. Pô, você já sabe o que é o prospecto até 2033. Se não tem crescimento, vai diminuir. Então não tem como ele falar assim que é possível manter um excedente mesmo com nível de crescimento a 0%. Não tem. Então você vê que o governo Kishida ele mente descaradamente. São necessários esforços para aumentar o montante de impostos e diminuir as despesas. De novo, são necessários esforços para aumentar o montante dos impostos. Aumentar a quantidade dos impostos. Aumentar o montante dos impostos e reduzir despesas. Então você pode ter certeza que vai ter o quê? Mais imposto por aí, ou mais aumento de imposto por aí. O primeiro-ministro Kishida declarou no Conselho de Política Econômica e Fiscal, abre-se aspas, mostramos que o saldo primário dos governos nacionais e locais estará no azul no ano fiscal de 2025. Eu não sei por quê, porque na matéria não mostrou, só falou. Tá? No ano fiscal de 2025, devido ao crescimento constante liderado pela procura privada. Diz ele, tá? Porque eu não vi nada. Além disso, disse ele, abre-se aspas de novo ali, fecha-se aspas no final do privado. Com base na ideia da política fiscal que depende da economia, os caras descobrem a roda, ou o Japão do óbvio, né? Como é que vai ter uma política fiscal sem economia? Né? Mas vamos lá. Implementaremos de forma constante iniciativas destinadas a expandir os rendimentos e os salários para superar os aumentos de preços necessários para uma recuperação de consumo. Até aí, a premissa é bonita. Como que ele vai fazer isso? Só Deus sabe, porque ele vai forçar aumentos de salários aí. Deu a entender. Né? Expandir os rendimentos. Rendimentos, o que é? Vai fazer alguma coisa render, então você tem que investir. Seja lá de que forma. Fundo de capital ou alguma coisa, mas tem que investir, tá? Capital empresarial, alguma coisa, eles vão ter que investir para poder ter o crescimento. E os salários, então eles vão forçar as empresas a dar aumentos salariais para superar os aumentos de preços necessários para uma recuperação do consumo, o que é isso praticamente é totalmente inviável nos dias de hoje. Alcançando através de melhorias na produtividade, através da digitalização e da inteligência artificial. Continuaremos nossos esforços para garantir a solidez fiscal. Isso com certeza vai ter que fazer esforço mesmo. Fecha-se aspas. Então o que ele quer dizer? Aumentar a produtividade em relação à digitalização. Digitalização não é só a internet, tá? Tem o que? Robótica, infraestrutura e etc. Então você vê que dependendo da situação, se eles investirem mais em robótica, vai diminuir a contratação de mão de obra e é mais, como é que se fala assim, desempregados. Só que por outro lado, vai abrir mais oportunidade para aquelas pessoas especializadas, no caso, quem trabalha com robótica, quem trabalha com programação, quem trabalha com infra, no caso infraestrutura ali, na parte de TI, etc. Então vai abrir oportunidades para vários segmentos, só que para aquelas pessoas não especializadas vai diminuir o número de vagas. Então já dá para você sacar por A mais B que é aquela ideia que eles falam assim: ah, está faltando mão de obra. Não é bem por aí. O Kishida, quando ele estava na campanha dele, ele falou: não está faltando mão de obra no Japão, está faltando bons pagadores. Só que depois que ele virou político, ele mudou a ideia. Está faltando, como é que se fala assim, mão de obra no Japão. Então você vê que quando o cara não é político, quando o cara está concorrendo, ele te promete um monte de coisa. Depois que ele está eleito ali, ele vai esquecer você. Então, toma cuidado. Por isso que eu canso de falar.
você, para você, com você. Invista de alguma maneira no seu crescimento, seja financeiro, seja em questão de certificação, seja na criação de um negócio, tá? Não importa o que você vai fazer, porque eu falo assim, porque eu não tenho como falar para você, faça isso, porque eu não conheço a sua realidade. Mas se você ficar dependendo do governo japonês, por exemplo, o governo brasileiro eu não posso falar muita coisa, mas o pouco que eu vi também é uma coisa medonha. Então, se você não ficar dependendo do governo brasileiro nem do governo japonês para ter uma aposentadoria mais feliz, eu sugiro que comece a tomar alguma providência, seja lá de que forma for, porque senão pode ser que teu futuro seja um futuro bem feio, por sinal, tá? Mas continuando aqui. Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Política Econômica e Fiscal, o ministro responsável pela revitalização econômica, Shindo, disse, abre-se aspas, embora estes sejam resultados para os cálculos preliminares, podemos agora ver um caminho para alcançar um objetivo de alcançar um excedente em saldo primário, fecha-se aspas. Então você vê que isso é tudo especulação ainda. Tomaremos medidas necessárias para solidificar isso, expandir a escala de nossa economia e considerar as formas de alcançar isso em linha com o objetivo de alcançar um excedente do ano fiscal de 2025. Sim, falou bonito pra caramba. Mas entre falar e fazer são duas coisas diferentes, né? Então realmente tem que se tomar muito cuidado nesse ponto. O saldo primário, que também é chamado de saldo fiscal primário, que também é chamado de saldo primário, é um dos indicadores da saúde fiscal que mostra quantas despesas alocadas à política podem ser cobertas pelas receitas fiscais. Então você vê que ultimamente está uma neca. Então aqui agora eles colocaram um prospecto, tá? Historicamente falando, e eu vou ler isso para você até um certo ponto, tá? Porque tem muita coisa ali, porque senão vai encher muito de linguiça. Ó. Em 2001, a política básica do governo para a gestão econômica e fiscal, chamada política robusta, estabeleceu pela primeira vez um excedente no saldo primário, com o objetivo para a consolidação fiscal. Aí no ano seguinte, 2002, foi definida uma política com vista no excedente no saldo primário dos governos nacionais e locais no início da década de 2010. Então você vê que em 2002 eles fizeram um plano para 2010. Tá? Em que em 2001 eles começaram a fazer o primeiro plano para consolidação fiscal. Mas não quer dizer que o troço funcionou. Tá? Você vê que o Japão vive de plano. Só que eles fazem uns planos muito longos e eles não colocam o raio, é aquilo que eu sempre explico. Eu canso de explicar. Parece burrice. Os caras colocam... Vou fazer um prospecto daqui até... Desculpa o termo. Não há outro termo. Eu não consigo descobrir um termo. Eu não sou educado igual a... Como é que se fala assim? A mídia japonesa. Vou fazer um prospecto daqui até a casa do caralho. Só que até a casa do caralho, como é que se diz? Existe muito o quê? Muito sobe e desce. Especulativo. E nesse meio tempo... alguma coisa vai dar errado. Por quê? Pode dar alguma especulação que despenque muito a moeda. Aí fica no vermelho. Ou pode dar alguma especulação que a moeda fica no positivo por muito tempo. Aí depois, como é que eles vão explicar lá na frente o erro que fez? E é isso que eles fazem. Você vê que eles fazem. Em 2002 fizeram um plano para 2010. Aí em 2006 fizeram um novo plano para 2011. No ano seguinte, em 2007, a estimativa mostrou que está tendo em conta os efeitos das reformas das despesas em grande escala e o governo estaria no azul em 2011. Então você vê que eles vão fazendo essas coisas. Só que, no entanto, devido ao declínio nas receitas fiscais causada pelo choque do Lehman, aquele que deu em 2008, que deu aquela bolha horrenda, que muita gente foi embora do Japão com a ajuda do governo, tá?
com o choque do Le Mans e os impactos nas medidas econômicas em grande escala, o objetivo de regressar ao excedente foi alterado para o dentro dos próximos 10 anos. Então você vê que 2010 pulou para 2020. E nisso ele fica jogando areia nos olhos dos outros, para não falar nos olhos dos outros, para falar que está fazendo alguma coisa, só plano furado, porque já dá para ter uma ideia que os caras viajam na maionese, preparação fiscal zero, preparação para plano zero, e vamos falar qualquer besteira para poder falar que estamos trabalhando. Simples. Por isso que eu falo, quer fazer planos? Pô, não faça planos longínquos, porque dá problema fazer planos e estimativas e até mesmo, como é que fala assim, análise de mercado de um prazo muito grande, por causa desse tipo de coisa, especulação. Nesse meio tempo eles previram que ia ter a bolha do Le Mans? Não. Por isso que eu falo, é igual aquela ideia da moeda Ripple, que falaram caralho a 4 da moeda ali. Mas é pura especulação. Falar que tem alguma coisa de concreto no meio, não tem. A proposta da moeda é bacana, pô, bacana pra caramba, né? Mas pela proposta, ela deveria ter ultrapassado o Bitcoin há muito tempo, e isso não aconteceu. Então vai haver aumento da moeda? Sim, pode haver, mas forçando com medidas especulativas. Caso contrário, no orgânico, não. Por orgânico isso acontecer, pode até ser que aconteça, mas vai levar muitos e muitos anos. Se você levar em conta desde a criação dela e até o momento da gravação desse vídeo. E o crescimento que ela teve, que não foi expressivo. Então, por isso que eu falo para as pessoas, a parte econômica ela muda. A parte de administração e interpretação, elas mudam. Então, se as pessoas ficarem com a cabeça de 1900 lá vai bolinha e não se atualizarem, vão fazer prospectos errados. É igual esse caso aqui. Você vê que o governo japonês não faz um prospecto que dá uma bola dentro, só bola fora. Então, basicamente, ele vive o quê? De especulação. Há muito tempo. Por isso que o governo japonês não está crescendo. Junta o quê? Falta de inovação, política merda. Os políticos só querem saber de engordar o bolso ali. Mas colocar um político com como é que fala assim, fechado em economia, não, vamos pegar o boi pelo chifre e fazer a coisa certinha, não faz. E só fica falando prospecto que as pessoas querem ouvir, que não é a realidade. Entre a pessoa escutar a verdade e a realidade e escutar o que ela quer ouvir, são dois extremos. E é isso que eu canso de falar aqui no canal. Eu venho aqui para falar, não é o que as pessoas querem ouvir. Eu estou aqui para mostrar a realidade da coisa. Por isso que meu canal não cresce, por causa desse tipo de coisa. Se eu viesse falando aqui, lá nas Olimpíadas, lá, aquela mulher lá que foi expulsa lá da delegação do Brasil, eu teria ganhado pelo menos uns 30 seguidores. E aí? Mas não. Tá? Então, vamos colocar o pezinho no chão. Né? Quer crescer na vida? Seja, como é que eu falo assim, pezinho no chão. Tá? Pare de viajar na maionese, porque quem viaja na maionese não cresce muito na vida, não. Você vê que essas pessoas que não viajam na maionese, elas falam assim, nossa, você é tsumetai. Tsumetai que a gente fala em japonês assim, uma pessoa fria. Nossa, você é tsumetai. Nossa, você não tem dó do amiguinho do lado ali. Você não respeita os sentimentos dele. Ué, o que tem a ver minha parte fiscal, minha parte financeira com a parte do sentimento dos outros? O sentimento dos outros não vai fazer eu crescer. Se eu não tomar conta de mim, o outro não vai. Então, vamos colocar o pezinho no chão, vamos deixar de ser criança. Tá? Eu sei que tem muita gente que não vai gostar do que eu falo desse ponto, mas vamos parar de crescer, vamos crescer, deixar de ser criança. Além disso, em 2018, quando estava previsto que a taxa do imposto sobre o consumo iria aumentar para 10% no ano seguinte, foi anunciado que uma parte do aumento da receita fiscal seria destinada ao apoio no acolhimento de crianças e etc. Com o objetivo de alcançar a rentabilidade que estava para o objetivo era alcançar a rentabilidade, desculpa por causa da tradução. E foi recuado, né, que
era para 2025, isso foi adiado. Então você vê que eles viram que eles faziam uns puta de uns planos que dava errado, que no final das contas não deu nada certo. Então você vê que eles fizeram um plano de alcançar a rentabilidade até 2025, que não aconteceu. Por isso que eu falo, não adianta querer colocar pessoas no poder que falam só aquilo que a pessoa quer escutar. Porque é para ela ganhar voto. Só que nessa brincadeira, ela ganha voto, ela enriquece e o resto do país se fode. É inteligente isso? Para o cara que está no poder, sim. Para as pessoas que estão se lascando, não. Por isso que eu falo, vamos acordar, gente, pelo amor de Deus, né? Por isso que eu falo em investimentos e atrás de investimentos. Parece um papagaio falando, mas é para ver se você acorda. De acordo com o gabinete do governo, o saldo fiscal primário entre os governos nacionais e locais transformou-se num excedente pela última vez em 1991, imediatamente após a bolha econômica, e teve continuado no vermelho desde então. Então você vê que desde a época de ouro, o Japão teve um saldo primário no país inteiro, em apenas 1991. O resto ele vem ficando no vermelho de lá para cá. Por quê? Foi aquela época que os Estados Unidos começou a cutucar o Japão com mais força. O Japão parou de inovar. Ficou só naquela era, né? Trabalha, mas sem inovar, sem colocar coisas novas no mercado, sem nada. Aí chegou uma hora que deu no que deu. Então você vê que desde 1991 o Japão não consegue um saldo primário, sem ter que ficar imprimindo moeda, imprimindo títulos. Então já dá para você sacar como é que está a saúde fiscal do Japão desde 1991. Só que se eu falo isso, muita gente não acredita. Muita gente vai falar, nossa, mas o Japão em 91 que estava ganhando dinheiro pra caralho. Sim, tava. Mas estava gastando pra caralho também. Tanto que você vê que depois disso continuou gastando, foi diminuindo as despesas, foi diminuindo os ganhos de forma gradual, até chegar na nhaca que chegou agora. Então você vê que, em questão de gráfico, se você pegar o gráfico do Japão, em questão de ganhos, com problemas de, como é que se fala, de administração, você vai ver que o Japão faz assim, tchum. E esse tipo de gráfico, quem consegue analisar, por exemplo, quando vai fazer um investimento, principalmente de renda variável, se olha esse gráfico, ele já vai falar, ó, aquela empresa ali não presta. Só por ter esse tipo de noção. Por isso que tem muita coisa que, às vezes, se você olhar gráfico ali, de um certo período de tempo, você te salva de você perder grana. Por isso que muitas vezes eu canso de falar, né? Eu não gosto de fundo imobiliário. Porque se você parar para ver, pelo menos minha estimativa, tá? De 10 fundos imobiliários que tem assim, um presta. O resto é uma grande chance de furada. Então tem que tomar cuidado, pra caramba, pelo menos pela minha análise. Tá? Então tem muita coisa que tem que se tomar muito cuidado, principalmente com interpretações. Né? De acordo com a estimativa do governo, de janeiro deste ano, se a taxa de crescimento real for de 2%, espera-se que o déficit de cerca de 1,1 bilhões de ienes para o próximo ano fiscal. Você guardou bem isso. Vou ler de novo. De acordo com as estimativas do gabinete, né, de janeiro deste ano, se a taxa de crescimento real for de cerca de 2%, espera-se um déficit de cerca de 1,1 bilhão de ienes para o próximo ano fiscal. Só que o governo japonês ele reviu sua taxa de crescimento e não ia crescer nem 1%. Ele vai crescer 0,9%. Quem acompanha o canal deve se lembrar disso que eu postei. Então, se você levar em conta isso, já sabe que o ano que vem não vai ter esse saldo primário, esse superávit primário aqui que eles estão querendo. Então, o que eles vão ter que fazer? Cambalacho fiscal. Você vê que eu identifico o erro para você. Você vê que eu trago as coisas para você. Aí fica aquela velha história.
quer acreditar em mim ou não. Mas tá aí. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que isso que eles estão falando, eles estão fazendo um puta de um cambalacho para poder fazer mídia, mas é algo que eles vão fazer acontecer na força do ódio. Só que eles vão correr para fazer, grande provavelmente, um orçamento suplementar urgente. Tá? Então essa parte aqui eu termino, tá? E vou lá para a parte do orçamento da política fiscal. É aquilo que eu falei que me chamou muita atenção, que tem umas coisas meio escabrosas. Tá? O governo aprovou a política básica para os pedidos de orçamentos feitos para cada ministério e agência em preparação ao orçamento de 2025. Posicionamos medidas para combater o declínio da taxa de natalidade e aumentar os salários como políticas importantes que reservamos uma cota de 4 bilhões de ienes para esses pedidos. Na reunião extraordinária do gabinete na noite do dia 29, o governo aprovou a política básica para solicitar uma estimativa de orçamento para o próximo ano. A partir daqui, presta bem atenção. O pedido pede uma redução de 10%, o governo, tá? O pedido pede uma redução de 10% no montante solicitado para as despesas discricionárias, cujos custos podem ser aumentados ou diminuídos por política. É aquela velha história, orçamento suplementar, etc. Aquilo que eu venho falando, por isso que eu estou falando do cambalacho. Tá? De 14,2 trilhões de ienes no orçamento desse ano. E, além disso, solicita 4,2 trilhões de ienes, né, no caso, de redução. Estabelecemos um quadro de promoção de políticas importantes. Esse quadro visa políticas de que o governo considera importantes, como a obtenção de aumento de salários estruturais e combater a taxa de natalidade, o reforço fundamental das capacidades de defesas e o pedido, né, de vários ministérios e agências. Vai prestando atenção aí. Além disso, se você reduzir despesas obrigatórias, o próprio nome já fala, é obrigatório, você tem que pagar, tá? Como despesas, como pessoal que quer funcionários. Você pode adicionar até 3 vezes o valor a esse limite. Então, se você, você pode reduzir ali, tá? Esse valor em até 3 vezes. Então, você pode demitir a rodo, se quiser. Além disso, em relação a essas importantes apólices, é possível fazer solicitações sem especificar valor. Aí já não é legal, porque isso aí já começa dependendo da situação, velha lavagem de dinheiro, alguma outra coisa assim, tá? Mas vamos lá. Por outro lado, solicitamos que os custos da segurança social, isso aqui é isso que eu queria trazer para você. Presta bem atenção. Por outro lado, solicitamos que os custos da segurança social, tais como pensões e cuidados médicos, sejam aumentados para não mais de 410 bilhões de ienes a partir do próximo orçamento desse ano fiscal. Então o teto de gasto com aposentadoria e cuidados médicos é de 400, né, no caso assim, eles podem aumentar em até 410 bilhões de ienes. Não mais que isso. Então, se vier alguma despesa, um aumento no número de pessoas aposentando, ou algum problema médico, que se der alguma pandemia, não pode aumentar mais que isso. É só isso. Então, se vier mais aposentados, mais pessoas aposentando do que o normal, etc., e o governo ficar sem dinheiro, o que eles vão fazer? Se o máximo do aumento para a pensão é isso. O que não deveria ter um teto. Porque não se sabe, porque essa parte do teto, ele mexe com cuidados médicos também.
Então você vê que vai ter muita gente, dependendo da situação, vai ter os cuidados médicos negados. Ou vai ter que custear do próprio bolso. Então você vê que eles vão conseguir, dependendo, aqueles 800 bilhões ali em saldo primário para todo o território nacional, dependendo sim. Mas por quê? Por causa das custas desse tipo de coisa. Aonde tem que ser usado o dinheiro para ajudar as pessoas, não vai ser. Então se aumentar o número de, por exemplo, de aposentadoria, dependendo, eles não vão ter dinheiro para pagar. Então, dependendo da situação, eles não vão deixar não vão deixar determinado número de pessoas aposentarem, por exemplo, porque não vai ter grana para todo mundo. A não ser que eles façam um orçamento suplementar ali para poder crescer essa grana. Aí vai ter grana para todo mundo, no caso da ação social ali, nesse caso, para poder cuidados médicos e pensões. Caso contrário, não vai ter. Então já dá para você sacar por A mais B que o governo Kishida já está começando a limitar a parte de médico e pensões no Japão. Vamos ter um aumento? Sim, precisamos dar um aumento, porque se nós não dermos um aumento, vai ficar feio para nós. Mas você vê que esses aumentos não são muito. Porque estamos falando de uma escala nacional. Porque igual, por exemplo, né, um aumento de 410 bilhões de ienes. Porra, é grana pra caramba. Você tem noção do tamanho do gasto quando dá esses desastres aqui no Japão? Igual, por exemplo, deu aquele desastre lá em Ishikawa, naquele terremoto. O governo não tinha grana. Porque o governo Kishida, ele mexeu praticamente em todo o fundo para desastres naturais. Quando deu isso aqui, o governo Kishida não tinha grana. Ele teve que sair correndo para fazer orçamento. Ele teve que realocar a grana, porque ele não tinha, porque o governo tinha mexido em tudo. E eu já havia explicado, eu já havia falado, o governo Kishida está mexendo na grana que não é para mexer, na grana de desastres naturais. Foi o que deu. Então o governo Kishida ele ficou desesperado no momento. Você vê que a resposta do governo central japonês para esse desastre foi muito lenta. Os governos locais tiveram que fazer das tripas ao coração, porque o governo central japonês não tinha grana para ajudar. Então já deu para você sacar por A mais B como é que a coisa tá. Eu ainda havia falado num outro vídeo. O governo Kishida está fazendo isso, vai dar problema para ele. E parece que é pagamento de karma. Por que eu falo esse tipo de coisa? Fez o que não devia fazer, aconteceu alguma coisa para poder punir o cara, igual no caso isso aconteceu, que o Kishida mexeu no dinheiro que não devia, então ele tinha que receber a punição por isso. Então aconteceu um desastre para ele poder fazer. E agora, o que eu vou fazer? Tanto que quando deu esse problema de Noto, o Kishida não foi lá visitar Noto. Ele foi lá muito depois, só que a coisa já estava mais bonitinha, mais estruturada e não sei o que. Mas quando o pau tava comendo, que era pra ir lá ver a merda que ele fez. Ah, japonês, ele fez o terremoto? Não, mas ele pegou a grana que era para investir em coisas assim. Para poder ajudar o povo. Vocês viram que tinha gente até em estufas. Idosos em estufas. Ainda teve retardado falar que não tem não, você tá mentindo. Porra, botaram foto dos idosos ali. Filmagem dos idosos nas estufas, pô. Ainda tem retardado aqui no Japão falando que não. É aquela velha história. Quer defender? Beleza, não há problema. Mas defenda de uma forma coerente. Não seja militonto. Né? Mas vida que se segue. Né? Então, continuando aqui. Com base nessa política, o governo irá compilar os pedidos de orçamento para cada ministério e agência até o final de agosto. Mas dada a contínua situação fiscal grave, o desafio é saber se conseguirá priorizar as políticas e conseguir um orçamento bem definido. Porque se não conseguir, não vai conseguir fazer aquele saldo primário de 800 bilhões. Igual que ele estava falando. Então você vê que uma matéria desmente a outra. Você vê que o governo Kishida ele dá uma viajada na maionese para um lado, mas você vê que na hora que a realidade bate na cara dele, ali, ó, plá, ele já fica com o fiofó na mão.
Relativamente à política básica para solicitar os orçamentos para o projeto de orçamento do próximo ano, o ministro das Finanças Suzuki disse em uma conferência de imprensa após a reunião extraordinária do gabinete: a partir da fase de solicitação de orçamentos, pediremos a cada ministério e agência que priorize o conteúdo dos orçamentos. O orçamento é priorizar as medidas. Esperamos que tenha efeito de encorajar as pessoas a usá-lo. Vai pedir um orçamento que não vai usar, é complicado também, né? Em resposta à questão se o número de exigências sem especificação de montantes levaria a uma expansão de despesas, ele respondeu: a forma no final do orçamento será determinada com base nos pedidos de cada ministério e após discussões com os ministérios das finanças. O aumento no número de pedidos não conduz necessariamente a uma expansão do orçamento. É aquela velha história, vou fazer um pedido sem valor, tá? Sem fazer um valor, porque se eu precisar, eu já tenho esse orçamento, que já foi autorizado. Porque aí não ter que correr atrás de toda a autorização. Então você vê que pode fazer sim um pedido que não vai aumentar o orçamento. Até porque talvez ali não se use essa grana. Então você vê que é plausível? Sim, muito plausível. Tá? Afirmou, reafirmando a sua intenção de controlar os aumentos de despesas através de uma avaliação rigorosa dos pedidos de processos de formulação de orçamento. Além disso, relativamente à estimativa do gabinete de que o saldo primário será excedente no próximo ano fiscal, Suzuki disse: agora mostramos uma imagem de excedente, faremos esforços para tornar esse cenário uma realidade. Possibilidade de que as medidas econômicas serão implementadas possam ter um impacto na obtenção de um excedente no ano fiscal de 2025, pelo que tomaremos as medidas adequadas em mente. Se você levar em conta que eles falaram que se o Japão crescesse 2%, ele iria ter um déficit de, quanto aqui? De 1,1 bilhão. O Japão vai crescer 0,9% pela estimativa deles. Então vai ter um arrombo de no mínimo 2 bilhões. Para poder tirar esse arrombo, você vê que algum ministério vai ficar sem grana. De acordo com tá isso aqui. Então já dá para você sacar por A mais B que essa parte de pensões e cuidados médicos aqui no Japão está cada vez mais perigoso. Estou te alertando. Escute e acredite se quiser. Vamos lá, a lei da eugenia, coisa rápida que não tem muito tempo, tá? Olha só. 対策推進本部は旧優生保護法は憲法違反だったとする最高裁判所の判決を受け、岸田総理大臣をトップに全ての閣僚をメンバーに設置され、今日初会合が開かれました。旧優生保護法に基づく施策が約半世紀もの長きにわたって数多くの障害者の個人の尊厳を蹂躙し、苦難と苦痛を強いてきた重い事実とその教訓を踏まえなければなりません。偏見差別、優生思想の根絶に向け、政府一丸となって取り組んでまいります。Então vamos lá, vamos correr porque não tem muito tempo. Então é questão da lei da eugenia. A lei de proteção eugênica, que vigorou por 48 anos até ser revogada em 1996, autorizava médicos a remover as funções reprodutivas de pessoas com deficiências mentais ou intelectuais. Então se o cara fosse considerado um jegue, já estava castrado. Tá? Cerca de 25 mil pessoas teriam sido esterilizadas, incluindo aquelas que teriam consentido em se submeter à cirurgia. Então já deu para você ter uma ideia do que foi a lei da eugenia aqui no Japão. Tá? Então você vê que o japonês fez muita merda. Tá? O governo realizou sua primeira reunião na sede para eliminação da discriminação e do preconceito contra as pessoas com deficiência, com base nas lições aprendidas com a antiga lei de proteção à eugenia. O primeiro-ministro Kishida anunciou sua política para rever as medidas anteriores, considerar as medidas de melhoria e compilar um novo plano de ação. Então fizeram um puta de um teatro que não tem nada
nada, como é que se fala assim, de concreto. Porque você vê que eles vão ainda compilar um novo plano de ação. Você vê que é puta de um teatro, né? Após a decisão do Supremo Tribunal de que a antiga lei de proteção à eugenia era inconstitucional, a sede foi estabelecida com o primeiro-ministro Kishida no topo e todos os membros do gabinete e a sua primeira reunião realizada no dia 29. Então você vê que o Supremo do Japão teve que falar que era inconstitucional, senão o governo japonês não ia fazer nada também. Então você vê como é que os caras são hipócritas. Tá? A esse respeito, porque em 1996, ali, quando foi, como é que se fala assim, revogado, as pessoas que sofreram com a castração, etc., eles estavam processando o governo. Só que nisso, esses processos estavam se estendendo aqui no Japão. A coisa, você vê que em 96, nós estamos em 2024, olha quanto tempo isso vem se estendendo. Olha quanto tempo o Supremo estava levando para poder falar de fazer alguma coisa. Então você vê que a coisa assim é muito morosa pro lado de cá também, em determinadas situações, quando o governo quer. Né? Então, por isso que eu falo, nem tudo que reluz é ouro. Tá? Não vai achando que, só por causa que falaram, aquele ali é bonitinho, aquele ali, como é que fala assim, ele é honestinho, tá? Não vai acreditando muito não. É igual que eu falo assim, porque o Japão ele tinha muito essa ideia, né? O japonês ele é honesto, o japonês é aquilo, o japonês é aquilo mais. Não tô falando mal, mas tô falando assim, que historicamente falando, fez muita merda. Então não justifica muito aquilo que tem se falado por aí. Não tô jogando pedra. Verdade seja dita, com coisas diferentes. A esse respeito, o primeiro-ministro Kishida disse: devemos levar em consideração o fato grave e as lições aprendidas de que as políticas baseadas na antiga lei de proteção à eugenia corroeram a dignidade individual de muitas pessoas com deficiência e as forçaram a sofrer, né, durante quase meio século. O governo trabalhará em conjunto para erradicar o preconceito e a discriminação e o pensamento eugênico. Já deveria ter feito isso há muito tempo, né? Mas a fim de eliminar a discriminação e o preconceito contra as pessoas com deficiência, destacou-se a importância de rever as políticas do país relacionadas às pessoas com deficiência e instruir os ministros competentes a tomarem medidas. E você vê que, mais ironicamente falando, eu apresentei dados aqui no canal, que por mais que o Japão tenha feito isso para diminuir o número de deficientes, aumentou o número de deficientes com a curvatura assim, você vê que não é muito, como é que se fala assim, muito normal. Então tá tendo um aumento de deficientes acima, como é que fala assim, do esperado, para algo dito, como é que se fala assim, de evolução do ser humano, tá? Então o que isso quer dizer? Que tem algo acontecendo forçando deficiências, que não é normal aqui no Japão. Então, mas você vê que eu canso de pregar em relação à água, ao PFAS, e eu venho falando já tem um certo tempo, mas esse problema vem muito mais de longe ainda. Muito mais. Tem o problema também da radioatividade. Você vê que Hiroshima, Nagasaki foram bombardeadas, tiveram problema de radioatividade, fora a destruição. Você vê que deu problema lá em Fukushima também. Só que Fukushima já é um passado mais recente. Mas você vê que se puxar desde lá de trás e pegar a curvatura de aumento de deficientes aqui no Japão, você vai ver que o que eu falo tem embasamento. Mas acredite se quiser também. Tá? Então você vê que por mais que eles fizessem isso, parece a velha história do lei do karma. Você vai fazer isso aqui, beleza. Nós vamos fazer pra fuder você. Você quer cortar os deficientes daqui, nós vamos aumentar os deficientes para você poder engolir isso aqui e aprender a ter respeito. É basicamente o que eu entendi em relação à lei do karma no Japão. Tá. Depois do que anunciamos a nossa política de ouvir atentamente as opiniões dos envolvidos, considerar as medidas de melhoria e elaborar um novo plano de ação.
Entretanto, tanto que isso aqui deu até problema, porque teve uma das, como é que se fala assim, dos encontros que teve o governo e esse pessoal da eugenia, como é que fala, que sofreu isso, que eles, diz a lenda que não, tá? Mas foi cortado o microfone do cara, na hora que o cara estava sentando a lenha no governo. Simplesmente o microfone do cara ficou mudo. Aí deu um bafafá danado aqui na mídia, aqui no Japão e etc. Aí o governo, aí o Kishida próprio foi lá para falar com o povo, para ver se acalmava o ânimo desse povo. Então você vê que o pau tá atorando aqui nessa parte, mas também porque você vê que o próprio governo até hoje tenta silenciar esse povo que sofreu castração com essa lei da eugenia. Entretanto, o primeiro-ministro ordenou que a coordenação com uma coligação bipartidária de parlamentares fosse acelerada a fim de apresentar a legislação parlamentar necessária relativa às novas compensações para as vítimas da antiga lei de proteção da eugenia. Sim, tem que ter uma compensação financeira para esse povo. Porque muitos deles, como é que se fala assim, tinham o seu sistema reprodutor saudável. Foram lá e foram castrados, porra. Né? É tenso um troço desse. Principalmente tem pessoas que, independente da situação, têm sonhos de ter filho, ter filha e etc. E o governo japonês não queria esse tipo de coisa. Então você vê que o passado do governo japonês, o passado do Japão em si, o governo fez muita merda. Né? Não tem como falar assim, não, fez muita porcaria, não. Não adianta querer trocar palavras. Não, é merda, fez merda mesmo. Tá? Nesse ponto. Não adianta a gente querer ser politicamente correto, falar bonitinho, não. Foi merda mesmo, foi coisa errada. Né? Independentemente das guerras que tiveram. Né? Do Japão. Não falo de Segunda Guerra, tá? Que o Japão era meio louco, como é que fala assim, antigamente. Ele ia lá, saía invadindo a China, invadia a Coreia, invadia os outros locais lá, né? Matando, pilhando, saqueando o caramba 4. O Japão era meio louco, como é que se fala? Até que tomou na orelha na Segunda Guerra, aí ficou calmo. Mas até a Segunda Guerra ali, como é que se fala assim, o Japão era meio doido. Os bichos, como é que se fala assim, era meio doidão, como é que se fala? Né? Não importava se tinha muito ou pouco ferro, como é que se fala, tanto que o Japão perdeu, entre aspas, a guerra também. Um dos motivos, né, foi por causa do quê? Ferro. O Japão não tinha ferro. Acabou o ferro no Japão. Por isso que essa parte de commodities no Japão é muito importante. Né? E se tiver uma guerra, dependendo da situação, o Japão não aguenta muito tempo. Se você levar em base histórica, o Japão não aguenta. Se naquela época ele já não aguentou, imagina agora, que a situação é bem pior, com a tecnologia de ponta. Então, se eu fosse o Japão, não digo ficar submisso, mas também não ia ficar cutucando os outros países da forma que o Japão está fazendo. Porque os Estados Unidos está falando para o Japão fazer. Pô, é uma puta de uma burrice. Mas é aquela velha história do menino com a bola, né? Ah, eu vou jogar uma bola ali. Ah, você não está escalado para o time, então eu vou levar a bola fora. Vou levar a bola embora. Pô, tem muita coisa complicada. Tá? Então por isso que eu canso de falar para você. Vou falar mais uma vez, mas eu acho que eu já vou começar a parar de falar. Invista no seu futuro. Invista financeiramente falando, ou na parte financeira, ou em títulos, ou monte um negócio. Não espere a boa vontade do governo japonês, porque se você esperar a boa vontade do governo japonês ou do governo brasileiro, você pode ser que não tenha um futuro muito bonito. Vai ter um futuro muito feio, cheio de não. Não posso comprar isso, não posso viajar, não posso ter aquilo, não posso. Não posso. Então, se você não quer ter isso, melhor fazer alguma coisa por você agora, que você tá genki, tô cheio de energia, consigo trabalhar, consigo fazer as coisas. Deixa de preguiça e vai fazer. Porque se você não fizer, lá na frente, quando seu corpo estiver sem vigor, cansado e etc., você vai ter que fazer. E nisso vai ser o que? Esforço muito pior e maior sofrimento. Tá? Mas espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira e Maido.